Olá, investidores. O gráfico em ação de hoje falará sobre o Ibovespa. Nós saímos de uma perna bem forte de alta. O Ibovespa saiu dos 54 mil pontos e foi até os 70 mil pontos. E depois disso nós vivemos uma correção. Vamos dar uma olhada no gráfico para tentar enxergar isso. Então nós tivemos, a partir de novembro, uma subida muito bonita do Ibovespa. Ele saiu aqui de 54 mil pontos para quase 70 mil. 27% de alta foi o que nós tivemos a partir de novembro de 2011, quando o Ibovespa começou a subir. O que a gente percebeu depois disso? Uma pequena correção na tendência em andamento, que é exatamente uma tendência de alta. Muita gente, quando começa a tendência, costuma se desesperar e começa a falar em sair de operação e fazer um monte de besteira e principalmente tem a mania de tentar achar o fundo. O que a gente percebeu do Ibovespa? A gente percebeu o Ibovespa assumindo um padrão claramente de baixa, porém apenas no gráfico de 60 minutos. Vamos dar uma olhada nesse gráfico de 60 minutos. Vindo para os 60 minutos, a partir do topo, lá em cima, o que o Ibovespa passou a fazer? Topos e fundos descendentes. Então ele fez perna de baixa, fez depois uma perna de alta, fez novamente uma perna de baixa, e toda vez que ele caía, ele rompia o fundo anterior deixado pelo preço. Subia e deixava um topo mais baixo que o anterior. Descia e fazia novo fundo. Esse era o padrão que o Ibovespa tinha até aqui, por volta aqui do metade do mês, metade do mês de abril. Dia 14, na verdade, foi o fundo, dia 12 foi esse fundo, e a partir disso ele voltou a subir. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso. Vindo para o gráfico diário, a gente percebe uma única perna de alta que começou lá embaixo, subiu aqui perto dos 48 mil pontos, corrigiu um pouco mais, veio aqui nesse ponto, entre 52 e 54 mil pontos, e depois mais uma perna com uma alta fortíssima. Quando a gente tem a correção da primeira perna de alta, de uma perna de alta, a gente costuma traçar retração de Fibonacci para tentar enxergar até onde virá uma correção no mercado. Então, se a gente pega essa perna, a gente percebe que a correção dessa perna de alta ficou entre 50% e 61% da retração de Fibonacci. Perfeito. E aí a gente vai pegar agora a retração dessa perna de alta que fez o Ibovespa, dos 54 mil pontos até quase 70 mil pontos, e a gente percebe que também dessa vez a correção ficou entre 50% e 61% do Fibonacci. Isso não significa que a gente pode comprar indiscriminadamente, sem se preocupar com o risco. Isso só significa que o Ibovespa está num ponto importante de suporte. E o que ele fez hoje, ou o que ele pode fazer a partir de amanhã? Romper ou deixar de lado um padrão que ele vinha tendo no gráfico de 60 minutos. Qual que é esse padrão? Eu já falei para vocês que o Ibovespa então vinha em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, até que fez um novo fundo nesse ponto. Desceu, só que dessa vez foi diferente. Ele desceu, porém, não rompeu o fundo anterior. E começou a subir. Ou seja, a gente tem a possibilidade de quê? De ter a quebra desse padrão aqui no rompimento dessa região, que é exatamente a região de 63.100 pontos. Ele terminou o dia muito próximo disso, ainda encontrando resistência nessa média de 72. Aqui também tem a mesma coisa, ó, todas as vezes que ele desceu ele encontrou resistência nessa média. Porém, se tivermos rompido essa região de 63.100 pontos, nós teremos uma possibilidade de reversão de tendência no gráfico de 60 minutos e, consequentemente, o teste de fundo do gráfico, teste de topo, perdão, do gráfico diário lá nos 68 mil pontos. Durante toda a queda, a gente falou insistentemente, inclusive, sobre existem momentos em que o mercado tem tendência de alta e nesses momentos a gente tem ganha muito mais se ficar comprado. Existem momentos em que o mercado está em tendência de baixa. E existem momentos que o mercado está em contratendência. Na verdade, ele tem tendência de baixa em tempo pequeno, porém no gráfico diário, que é o gráfico do swing trade, ele tem uma contratendência, ou seja, a correção da tendência de alta nesse caso. Num determinado momento, a gente pode voltar a apostar numa alta. Esse momento não chegou ainda. Muita gente que tentou adivinhar o fundo acabou sendo estopado na operação.
E qual seria esse momento de tentar de novo? Na minha opinião, é exatamente o momento em que a gente tem uma reversão de tendência no gráfico de 60, portanto a gente passa a ter novamente 60 minutos em tendência de alta e o gráfico diário também em tendência de alta. Isso pode acontecer amanhã, como pode não acontecer. E se o Bovespa continuar caindo, bye bye tendência de alta no gráfico diário. Vamos ver o que vai acontecer, vamos acompanhar o mercado. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. A minha história no mercado de ações começa em 2004, quase que por acidente. Comecei a trabalhar, tinha uma vida simples, começou a sobrar dinheiro, então eu precisava investir aquele dinheiro. Eu nunca aprendi nada sobre isso, nunca tive aula sobre isso. Percebi a necessidade de eu entender um pouco mais de como é que funcionam os investimentos, ou quais seriam os melhores investimentos. Me interessei, comecei a estudar, enquanto não tinha experiência suficiente, operações de longo prazo, e com o passar do tempo eu fui, claro, diminuindo o tempo gráfico das minhas operações até chegar nas operações day trade. Hoje a metodologia que a gente vem ver aqui não vem mais que comprovar que a análise técnica é muito mais simples do que a gente imagina. Então eu já era fã, agora fiquei super fã e recomendo o curso e o treinamento com DVD para todo mundo. Do que foi falado, o que você achou mais importante? Estou falando psicologia, gerenciamento, aspecto operacional. Achei o gerenciamento de risco, eu acho que é o mais importante, assim, a parte de você saber perder. Porque a pessoa que não faz o curso, que não tem essa noção, vai perder muito mais dinheiro para aprender, então vai ficar muito mais cara essa aprendizagem. Eu posso dizer que eu fiquei muito feliz em terminar esse trabalho, talvez seja o melhor trabalho da minha vida profissional, e eu espero realmente que isso possa fazer diferença no aprendizado e diferença no futuro de muitos operadores.